pensou primeiro que assim, é um desafio gigantesco, é uma questão assim, que engloba várias coisas. Então, a gente não buscou pensar um pouco em qual pode ser a abordagem para a gente chegar até uma solução para isso. Então, a primeira coisa que a gente pensou então, é definir o que é esses serviços modernos. E aí a gente tentou colocar em luz na doméstica, assim, por assim dizer, né? Energia elétrica. Aí a segunda coisa seria aquecimento e resfriamento, então é conforto térmico, por assim dizer. E daí aqui também tem outra coisa que é a internet, que está conectada com essa aqui. Comunicação. Isso, tecnologias de comunicação. TIC. E a outra coisa é questões relacionadas à produtividade. Então, por exemplo, mecanização da agricultura e outras coisas. Pesca, etc. Então, de uma maneira geral, aqui é aumento da produtividade dos povos que não têm acesso. O segundo... Desculpa interromper. Produtividade no sentido de subsistência, de como essas comunidades, elas... de produtividade industrial, né? Através da mecanização. Não, mecanização é um exemplo, mas por exemplo, mecanização da agricultura é um serviço moderno que requer energia e que melhora significativamente a qualidade de vida. Isso é outra coisa, então o foco aqui é sempre em melhorar a qualidade de vida. Para ilustrar para vocês, dimensionar, né, o problema, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade hoje no mundo. Então esse é o segundo ponto, é pensar no diagnóstico, onde estão essas pessoas e quantas são. Então é 1,3 bi e 95% delas estão na África subsaariana e na Ásia em desenvolvimento. Então aí a gente já tem também um diagnóstico que fez a gente pensar em quais que deveriam ser as macropolíticas para se trabalhar com o tema. Então, dado isso, as macropolíticas que a gente determinaria são a primeira, e que a gente até discutiu bastante, foi e voltou, mas tem uma coisa de redução dos conflitos, de se trabalhar com os conflitos, porque toda essa África subsaariana tem conflito, tem gente se matando a facão, por assim dizer. Então, uma questão, e aí, não dá para chamar exatamente de democracia, mas buscar uma coisa de busca de resolução de conflitos, estabilidade política. Bom, aí a gente, com mais tempo, a gente chegaria no termo mais acurado de conflitos. É a primeira. A segunda já é relacionada à solução técnica, que é localização e descentralização da matriz energética. Ao invés de se pensar em grandes projetos, é trabalhar com a localização das soluções. Então, sei lá, placas solares em residência, ou aí a gente não discutiu especificamente, mas sim o conceito. Então, localização e descentralização da matriz energética. Aí a terceira coisa aí buscar a customização, as questões locais dessa geração de energia. Então, customização para uma geração não tradicional, por exemplo. Então, o que a gente chama de não tradicional? Não é necessariamente nem ser renovável ou não renovável, mas, por exemplo, se a gente tem, na Índia tem muita vaca e muita produção de esterco de vaca, então... Biomassa é uma solução customizada. Se no Saara tem muito sol e solar, e por aí a gente vai. E aí a quarta coisa que a gente falou é incentivar mecanismos de mercado, assim, pequenos negócios, para aplicar essas soluções que são locais e descentralizadas. Então, mecanismos de mercado e pequenos negócios. E aí, para quê? Para você não gerar um custo centralizado das coisas, né? Esses pequenos negócios teriam um incentivo financeiro para fazer a aplicação das coisas. E aí, no quarto ponto, a gente estava começando a discutir de onde viria os recursos para fazer isso acontecer, que no total a estimativa é 48, né? 48 bi por ano. 48 bi por ano é a estimativa ali. A gente nem chegou a analisar tanto a estimativa, mas trabalhou com isso aqui. A gente não entrou muito, mas na verdade aqui está o cerne do que a gente fez, que é estabelecer as macro-estratégias. Não sei se é por ano, vamos esquecer. Não, essa informação estava no relatório e que apresentava que era necessário aí um conjunto de forças, né? Uma
pluralidade de esforços, tanto governamentais quanto de iniciativa privada, um esforço como da própria população. Tem até hoje a gente entrou ali no site, tem uma ação que é para ajudar a restabelecer aí uma matriz energética no Haiti. Então, doa $10 para ajudar a ter, eles vão colocar uma lâmpada movida solar lá no Haiti. Que nem a DSS, né? Descentralização na fonte de participação de investimento. Então, eu acho que era isso em termos de abordagem. Até eu coloquei lá a busca de resolução de conflitos e engajamento com as comunidades. Então, onde não existe conflito, buscar o engajamento como a primeira premissa, né, para não ter uma política imperialista de ir lá e, vocês vão ter luz elétrica assim, assado, e, sabe, de ter também esse aspecto social respeitado. Uhum. E até se as pessoas não quiserem a energia, Eles consideram ela feliz. elas vão ter para ser E entram para excluídas da estatística. E entram para as nossas daí. Alguma pergunta ou comentário para o grupo? Eu queria fazer um comentário que a gente teve muita dificuldade dessa pensar já numa solução global, sabe? Um negócio que pode ser... Até pensar, conseguir dinheiro talvez não é um problema. A gente vai conseguir lá ter 40 bilhões, 48 bilhões. Agora é questão também de como dispor, porque é bem disperso. Então, cada localidade, cada região tem uma peculiaridade. Como é que a gente vai levar? É o pessoal da ONU que vai para lá, é uma estrutura do próprio país, tanto que tem que ser construída. Como é que vai pegar e vai gerar energia para as pessoas? E os entraves também são bastante dificultosos a essa meta, porque aqui a gente está discutindo a questão do acesso à energia, mas são regiões onde outros recursos bastante essenciais também são bastante escassos, não estão à disposição. Então, seja qual for, é por isso que a gente focou tanto na questão da resolução do conflito, engajamento e soluções locais, porque não é só a questão da disponibilidade de energia que está sendo discutida. Na rasteira tem outros aspectos que são realmente muito problemáticos. Mas poderia ser os mestrandos, doutorandos fazerem suas dissertações e teses aplicadas nesses locais. Né? Só ganha bolsa quem for... Pode ser. Para a guerra. Ou pelo menos localizar no Brasil a solução, né? Você quer ganhar a bolsa do CNPq e tal, tá tendo acesso a uma escola pública, sem pagar nada. E um quinto tópico que não está aqui é botar o Lula na ONU, no lugar do Banco. Só não manda para ele ser Vou editar isso aqui. Mas tá bom então, pessoal. Muito obrigado aí. Salva de palmas.